Amém? Aqui a sua Bíblia. Nós queremos compartilhar uma palavra nesta noite. Culto de ensino, culto para nós nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, estudarmos, aprendermos mais a palavra do Senhor. E abra a sua Bíblia em Romanos. Romanos no capítulo de número 4. Romanos no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 16. Romanos 4, 16. Você deixe sua Bíblia aberta em Romanos 4, 16. E quando nós estávamos preparando essa palavra, que nós vamos trazer nessa noite, eu creio que o Espírito Santo tem algo para nos instruir, para nos ensinar, para edificar na nossa vida, em nome de Jesus. Enquanto nós estávamos preparando essa palavra, eu gosto sempre de escolher um título para aquilo que vamos compartilhar, e o título daquilo que vamos compartilhar é Sem Desespero, crendo contra a esperança. Você vai entender o porquê do crendo contra a esperança, porque é uma frase dita pelo apóstolo Paulo no texto que nós iremos ler. Amém? Eu quero ler na versão Almeida, revista e corrigida, depois eu vou ler na versão que eu utilizo atualmente, que é a tradução, na realidade não é uma versão, a tradução da King James. Romanos 4, do 16 até o 22, está escrito assim, até o 18 nós vamos ler, até o 18. 4, 16 até o versículo de número 18. Podemos ler um pouco mais? Eu quero ler, na realidade, até o 22, porque fica melhor a compreensão, a gente vê um desfecho melhor a respeito do que Paulo está dizendo. 4, do 16 ao 22. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. E assim, isto foi também imputado como justiça. Eu quero ler também na tradução da King James, que diz, está escrito: por esse motivo, a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão, não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes, como se já existissem. Abraão, crendo, esperou
contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito, assim será a tua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu seu corpo físico, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Amém? Em uma das versões, o versículo 18 está escrito: o qual em esperança creu contra a esperança. Na outra está escrito: Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de uma multidão de nações. Amém? Eu penso que é uma das palavras hoje mais necessárias e mais atuais. Ter esperança, esperar. Como a gente diz no popular, a coisa está feia, está complicada. E a gente olha para a nossa volta em geral, olhando para a realidade social, em todos os aspectos da realidade social, a coisa de fato não está muito fácil. Por isso, aquilo que veio no nosso coração a respeito dessa palavra é: sem desespero, crendo contra a esperança. De fato, é extremamente importante, irmãos, nós cultivarmos esperança, saber esperar, poder esperar, conseguir esperar. De fato, é algo muito importante para nós, e é por esse caminho que nós queremos trilhar, que o Espírito Santo conduza a nossa mente, o coração, naquilo que Ele deseja ministrar a nós, no nome do Senhor Jesus. Amém? A essa época que Paulo escreveu, e a época anterior de Paulo, que é o que formou o contexto que ele vivia, os gregos, inclusive, eles tinham dentro dos mitos que eles tinham, eles falavam da caixa de Pandora, e essa é a única coisa que ficou na realidade, quando no mito que se conta, Pandora liberou os males, e o que ficou na caixa ainda foi a esperança. Porque para eles, todos eram capazes de esperar. Todos. Todo ser humano é capaz de esperar. Só que essa esperança, que nós vamos chamar de normal ou natural, que todo ser humano pode ter, ela também pode ter um limite. Ou seja, todo ser humano é capaz de esperar, mas é capaz naturalmente de esperar por um tempo. É capaz naturalmente de esperar, mas de esperar dentro de um limite. Isso naturalmente. Esta esperança natural é essencial para a vida, é o normal para viver. Por exemplo, a mulher constata que está grávida. Quando está a primeira notícia da gravidez, às vezes é a euforia, aí vem as preocupações, mas sempre com uma alegria. E dentro desse processo natural para a gravidez, a mulher terá que esperar 9 meses. Podendo acontecer
o advento do nascimento da criança antes dos 9 meses, mas não é o processo natural. Agora, muitas vezes, quando chega nos primeiros 2, 3 meses, é a empolgação. Do 6º para frente, quando começa a ficar mais pesada, a mulher, se pudesse, ela queria logo, eu não estou aguentando de dores, ela queria antecipar. Ou, às vezes, pela ansiedade de ver o filho, de tocar, de ter nos braços, se pudesse, já tinha logo, que era para poder ter nos braços, para poder ter o filho. Mas dentro desse processo natural, tem que esperar completar os 9 meses. Então, o ser humano, naturalmente, ele pode esperar. Faz parte da natureza humana já ter esta capacidade de ter esperança, de ter esta esperança natural. Inclusive, o pessoal diz assim, já é um ditado antigo também, a esperança é a última que morre. E se inclui esta esperança natural dentro de um processo ou dentro de um ciclo natural. Ela teve um começo e ela pode também ter um fim, morrer naturalmente. Então o ser humano pode esperar naturalmente. Faz parte da própria natureza. Quando a gente projeta isso, ou quando a gente lança isso para a nossa vida, e o cotidiano da nossa vida, e as realidades do cotidiano da nossa vida, a esperança natural, ela pode ser lançada, ela pode ser utilizada. Por exemplo, a pessoa ficou desempregada. Naturalmente, ela tem aquela esperança, aquela expectativa de que ela voltará logo para o mercado de trabalho. E aí ela começa a lançar o currículo, e ela começa a ir fazer entrevista, e as dificuldades vão se prolongando, e entra mês e sai mês, e aquela esperança natural, ela já não é mais tão forte quando, assim como foi no início, que a pessoa às vezes recebeu a notícia que ficou desempregada, ela diz, não tem problema não, eu logo estou aí no mercado de trabalho, e naturalmente a pessoa acredita nisso. Mas a esperança natural, ela pode acabar. E o que acontece quando ela acaba? Falando da esperança natural. Ficar sem esperança, falando ainda de esperança natural, é a desesperança, ou desesperado. Naturalmente, quando vai acabando a esperança natural, o ser humano vai ficando meio desesperado, porque está acabando a esperança. A gente diz isso sorrindo, mas isso é a realidade. Isso aqui é sério por quê? Porque uma pessoa que vai ficando desesperada, e eu citei a questão do desemprego como um exemplo unicamente, mas isso se aplica a qualquer coisa dentro daquela expectativa de experiência, de esperança natural. Uma pessoa que está desesperada, ela fica mais irritada, ela fica mais agressiva, ela pode naturalmente ferir os outros com mais facilidade, porque a sua irritabilidade está mais aflorada, porque a pessoa já não está tão paciente, e aí às vezes vem alguém enchendo aqui a paciência, e a pessoa já não está mais naquele mesmo nível de calma, e o desespero vai fazendo isso. Então, uma pessoa que vai ficando meio desesperada ou desesperançada, ela naturalmente pode se tornar mais irritada, menos paciente, um pouco mais agressiva.
ela pode machucar a si mesma, machucar outras pessoas. Às vezes, porque ela está ficando desesperançada ou desesperada, ela pode naturalmente abrir mão de sonhos, projetos, expectativas. Algumas pessoas mergulham na depressão ou para sintomas que vão se acumulando e se encaminhando para uma depressão. De todas as formas, uma pessoa que está perdendo naturalmente a esperança, ela vai se abalando, se enfraquecendo, e eu vou usar um termo, adoecendo. Adoecendo. Estou falando aí dentro da esperança natural. Aquela que se diz, a esperança é a última que morre. E, às vezes, pode acontecer até dela acabar, totalmente. Inclusive, levando pessoas, às vezes, a ato de desespero. Agora, o apóstolo Paulo, ele cita Abraão, e ele diz uma coisa que eu acho tremendo. Eu vou reler com você, porque é interessante que a gente acompanhe o que Paulo vem pensando, para ele dizer o que ele diz a respeito de Abraão, para exemplificar o que ele quer dizer e o que ele está falando. E está escrito assim: portanto, pela fé, ele vem falando de que as promessas, que os que receberam ou usufruíram das promessas, receberam pela fé. Desfrutaram essas promessas, porque eles receberam essas promessas abraçaram elas pela fé. Aí ele diz assim: portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Então ele coloca cada um de nós debaixo do patriarcado de Abraão e coloca Abraão como exemplo para nós da atitude que ele teve diante de uma situação muito adversa, que era ele chegando nos 100 anos de idade, a mulher dele vindo, correndo atrás, perto dele também, e ela com útero que não poderia mais gerar, e Deus diz que ela será mãe e que ele será pai de uma multidão de nações, e naturalmente não tinha como esperar. A esperança natural não serviria para isso, porque tudo que era natural e humano já havia cessado. Abraão não poderia, pela idade que tinha, gerar filhos. Sara, pela idade que tinha, seu ventre, seu útero já tinha secado, ela não poderia mais gerar. E, naturalmente, tudo dizia para Abraão que não era possível. Aquela promessa não havia porque ele continuar esperando naquilo, porque, naturalmente, tudo estava provado que não era possível. Por isso que no 18, o qual em esperança creu contra a esperança. Diga comigo, em esperança, creu contra a esperança. Mas como é que se espera contra esperar? Ou tem esperança contra a esperança? Abraão creu contra a esperança. Na outra tradução diz: Abraão crendo, esperou contra... Abraão crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis. Ele escolheu crer. Claro, a Bíblia coloca Abraão como pai da fé.
e nosso pai na fé, por causa do seu exemplo, de decidir crer e esperar contra a esperança. A afirmação que Paulo faz é, no mínimo, interessante. Ele diz, em esperança, ele creu contra a esperança. Em esperança, creu contra a esperança. Eu acho interessante a maneira que João Calvino, ele comenta esse texto. E ele diz o seguinte, sobre Paulo citar na mesma sentença, na mesma frase, nesse mesmo versículo aqui, duas vezes a mesma palavra esperança, mas em sentido oposto, uma à outra. Em esperança, creu contra a esperança. Então, a maneira como Calvino descreve isso é o seguinte, que no primeiro caso, ele está se referindo a essa esperança natural, essa esperança comum, humana, que nós podemos esperar. E que essa esperança natural, ela pode acabar, porque todo prognóstico desfavorável, ou seja, toda a situação em volta diz, não tem como. Ele tinha esperança, ele estava esperando naturalmente, mas tudo ao seu redor, toda a sua realidade diz, isto aí é impossível. Não há a menor possibilidade científica, humana, não há, natural. Então essa esperança natural, ela não pode ir contra estas verdades naturais. A esperança natural, ela não pode ultrapassar estas verdades naturais. E a verdade natural é que ele estava velho, a mulher dele estéril e ele não podia ter filho. Pronto, acabou. Essa era a esperança natural. A última aqui, morre. Agora, a respeito desse ditado popular, a esperança é a última que morre, acompanha comigo o versículo 17. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações, ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou fé, o Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes. Em outra tradução vai dizer, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Até uma esperança natural que morre, vou aplicar esse texto dessa maneira. A esperança natural, ela não pode ir contra a sua realidade natural. A realidade natural era que ele não poderia ser pai, Sara não podia ser mãe, e isso não podia ser negado naturalmente. Agora, a esperança, a fé de Abraão era que mesmo daquilo que não era mais possível existir, da sua própria esperança que morreu naturalmente, ele continua crendo, tendo esperança contra a esperança. Essa esperança aí morreu, mas agora vem uma outra esperança. É o que Calvino diz que esse segundo caso é um dom de Deus, dom da fé. Naturalmente impossível. Esperança natural, impossível de transpor essa realidade. Aí vem a fé como o que você pode chamar de esperança sobrenatural, ou se você quiser, você pode chamar de esperança espiritual, ou você pode chamar de dom da fé. Crer contra aquilo que naturalmente está dizendo para você que não vale a pena esperar. A esperança aí já tinha até morrido, mas Deus chama até os mortos que estão mortos a ressuscitar e chama à existência o que não existe, e a esperança que não era, a voltar a ser esperança, e crer contra essa esperança, porque Deus é poderoso para fazer.
Põe a mão sobre o ombro de alguém e fale assim: creia, mesmo que tudo esteja dizendo que não vale a pena crer. Naturalmente, Abraão tinha motivo para ter esperança? Naturalmente? Não. Todas as possibilidades encerradas. Todas as probabilidades esgotadas. Naturalmente, não tinha por que Abraão continuar esperando. Naturalmente. Sara não poderia gerar o filho que havia sido prometido. Naturalmente, ele não poderia ter esperança. E espiritualmente? Espiritualmente, Abraão estava firmado numa promessa. E ele escolheu continuar acreditando em quem fez a promessa. Isso é crer, isto é acreditar, isto é esperar contra a própria esperança. Porque naturalmente Abraão não tinha mais motivo para continuar esperando. Mas espiritualmente ele decidiu abraçar a promessa que ele recebeu pela fé. Espiritualmente. Embora que o natural dissesse para ele: você está velho, sua esposa velha e estéril, e não adianta mais você continuar insistindo com isso. Embora a realidade fosse essa, ele opta contra esta esperança, ele opta em esperar por causa daquele que fez a promessa, e ele se agarra a essa promessa. Você entende? Isso é esperar contra a esperança. É quando a esperança natural diz: não tem como, não tem jeito, acabou, fechou as portas, não tem mais como, não tem saída, não tem escapatória, não tem, pronto. E mesmo que tudo esteja dizendo que não, você se agarra a uma palavra de promessa, crendo no caráter daquele que fez a promessa. E você toma esta promessa e fica esperando, não porque as circunstâncias estejam favoráveis ou desfavoráveis, mas porque você está acreditando naquele que fez a promessa. Foi o que Abraão decidiu fazer. Naturalmente, ele não tinha razão alguma para continuar esperando. Espiritualmente, ele decidiu se agarrar com todas as forças e permanecer inabalável, confiando naquele que tinha prometido a ele. Uma coisa importante para nós, irmãos. A palavra de Deus descreve que o justo vive pela fé. Os nossos atos, a nossa vida, as nossas decisões, as nossas ações e reações, elas precisam ser firmadas e baseadas em fé. A esperança natural, ela está firmada na circunstância. Então, se a circunstância está favorável, se tudo está cooperando, se tudo está concordando, se tudo está contribuindo para que aquilo aconteça, a esperança natural se mantém de pé. Mas a esperança espiritual ou a esperança sobrenatural, ela não se baseia numa circunstância. Ela se baseia na palavra de Deus, ou no caráter de Deus que liberou a palavra. Se você espera espiritualmente, independente de qual seja a circunstância, você permanecerá firme, porque você não está esperando porque as circunstâncias estão favoráveis, mas você está esperando porque aquele que prometeu é fiel. E você está afirmado no caráter fiel dele e não nas circunstâncias que estão cooperando para que aquilo dê certo, ou também não vai se abalar porque as circunstâncias estão totalmente contrárias. Você não se abala por conta disso, porque você não está olhando para a circunstância, está olhando para o caráter daquele que fez a promessa. A esperança natural, ela é, como é que eu vou dizer,
horizontal. É neste plano. Você olha para os lados e ela vai se fortalecer ou se estender, ou ela vai enfraquecer ou encurtar, neste plano horizontal. A esperança sobrenatural ou a esperança espiritual, não. Ela é vertical. Eu não olho para a direita, eu não olho para a esquerda, eu não estou olhando para frente ou para trás, eu olho para o alto. Eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé, e é nele que eu coloco os meus olhos, é nele que eu firmo a âncora da minha alma, é nele que eu estou firmado, é ele a minha esperança, é nele que eu estou confiando. A minha esperança é vertical. Não é horizontal, não é de acordo com o que está acontecendo neste plano aqui embaixo, é vertical. É vertical. Fala para quem está do seu lado e diga assim: por isso que ninguém entende quando alguém, no meio do sol quente, sai para plantar. Como assim, pastor? Porque às vezes a pessoa pode olhar ali, rapaz, e aí, tu vai plantar? Não, rapaz, eu acho que o clima não está bom. E tu? Rapaz, eu não sei. Mas, verticalmente, ele tem uma promessa. Vai lá e lança a tua semente. Eu estou me referindo a um caso bíblico, que é o do filho de Abraão, Isaque. Ele prosperou numa terra no meio da seca, pensou até em ir para o Egito, como fez o seu pai, e Deus disse para ele: não, fique aí. E ele sai para plantar quando ninguém queria plantar, baseado em quê? Informações ou realidade horizontal? Não. Convicção vertical. Ele sabia em quem ele estava confiando, quem havia feito a promessa, quem havia liberado a palavra, e ele foi, e a Bíblia diz que ele prosperou na terra. A nossa esperança, ela precisa ser vertical. Se você for olhar horizontalmente, naturalmente, você vai definhar. Você vai afundar. Pastor, é errado ter esperança natural? Não. Ela é boa, faz parte da nossa vida. Agora, uma esperança sobrenatural, ela é infinitamente melhor. É melhor. Por isso que às vezes a esperança sobrenatural ou espiritual, ela vai além da esperança natural, e às vezes ela vai até contra a esperança natural, porque a esperança natural pode deixar de ser esperança e se tornar uma desesperança. Por isso que a esperança sobrenatural, ela vai além da esperança natural, e às vezes ela vai até contra a esperança natural, porque tem um determinado momento que a esperança natural começa a se tornar uma desesperança. E a esperança sobrenatural vai além. A esperança natural, o ditado popular, é a última que morre. A esperança sobrenatural não morre nunca. Por quê? Porque você não espera por você, você espera confiando no caráter daquele que fez a promessa. E aquele que fez a promessa, passarão os céus e a terra, ele é de eternidade a eternidade. Se ele não morre, a promessa dele não morre, e a esperança que a promessa dele gera, não morre. Não morre nunca, não morre jamais. Mesmo quando tudo dizia para Abraão que não devia esperar, que não tinha por que esperar, ele decide contra esta esperança natural continuar esperando. Uma coisa muito importante, irmãos.
A nossa esperança, ela nasce e ela se fortalece em Deus, unicamente em Deus. Pastor, e se a pessoa já até passou, se ela deixou de ter esperança, se essa esperança até acabou, você pode voltar a ter esperança, porque a esperança nasce em Deus, ela se fortalece em Deus. E nós precisamos permanecer nele, confiando nele. Como assim eu digo que uma esperança às vezes acabou? As pessoas desistem. As pessoas desistem. Às vezes uma luta, às vezes uma dificuldade com um familiar, às vezes um problema no próprio casamento, às vezes, enfim, as questões da vida. Chega um ponto que a pessoa diz, eu vou abrir mão disso aí, eu desisto. E ela perdeu a esperança. Ela pode chegar ao ponto de perder a esperança. Ou se desesperançar, ou até se desesperar. O texto diz que Deus chama a existência como se já existisse aquilo que não existe, como se já estivesse existindo. Quero ler um texto em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, livro das Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 3, o versículo 21, é conhecido. Até o 26 eu quero ler. Contudo, eu quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele eu depositarei o quê? Toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam confiantes, para com aqueles que o buscam. É muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro e salvação que vem de Yahvé. O que Jeremias diz? Eu quero trazer, eu quero lembrar, em outra versão vai dizer, eu quero trazer a memória. E o que é isso que ele vai trazer? Ele traz à memória esta bondade, esta misericórdia de Deus. Porque ele diz, é isto que me dá esperança. Elas se renovam, estas misericórdias se renovam a cada manhã. Às vezes a gente vê o cristão dizendo assim, a palavra de Deus se renova. Não, irmãos, a palavra de Deus, ela não tem necessidade de se renovar, porque ela não se desgasta, ela permanece a mesma. A palavra de Deus não se renova, ela é eterna. O que se renova são as misericórdias, não porque as misericórdias de Deus não sejam suficientes de doar para um dia, mais de um dia, mas nós carecemos de misericórdia todos os dias, e Deus renova esta misericórdia sobre nós a cada manhã, por necessidade nossa de misericórdia. Não que a sua misericórdia não seja suficiente para permanecer, mas nós somos carentes diariamente de misericórdia de Deus. E Deus, por sua bondade, renova esta misericórdia sobre a nossa vida a cada manhã. E ele diz,
Sendo assim, digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele depositarei toda a minha esperança. A nossa esperança nasce em Deus, se fortalece em Deus. É nele que nós precisamos esperar, é nele que nós precisamos colocar nossa esperança, é nele que nós precisamos depositar esta nossa esperança e continuar crendo. Foi isso que Abraão fez. Era isso que Jeremias estava fazendo. E é isto que nós precisamos fazer. Olhando para a sua realidade natural, o profeta Jeremias ia ver somente a assolação na terra, no reino, no meio do povo. O povo cativo, a terra assolada. Prisioneiro em terra distante, estava a nação. A realidade natural era essa. Então, como que Jeremias decide esperar contra esta esperança natural, é onde a realidade dizia para ele que estava tudo acabado. O povo estava lá e sem perspectiva de quando sairia daquele cativeiro ou se sairia do cativeiro. Ele decidiu crer, confiar no caráter do Deus que fez a promessa ao povo. Confiar nele. É isso que nós precisamos fazer. A nossa esperança nasce em Deus, ela se fortalece em Deus, e o que mais desgasta a nossa esperança sobrenatural é nós ficarmos parando ou comparando a nossa realidade dentro de um quadro de realidade natural que nós estamos vivendo. Deus vai além daquilo que é natural que nós estejamos vivendo. Deus vai além daquilo que é impossível a nós. Nós precisamos depositar nele a nossa confiança, a nossa esperança. Esperar nele, ele é poderoso para fazer. Nós somos, irmãos, encorajados, desafiados a esperar. Pergunte para alguém aí, em algum momento, você acha que já perdeu a esperança sobre alguma coisa? Irmãos, isto é, dentro da nossa realidade natural, a esperança natural tem uma hora que ela finda. Porque o quadro que nós estamos vivendo vai mostrar aquilo. E o que é que a gente faz? Nós citamos o exemplo de Abraão, de Jeremias. Poderíamos citar muitos outros. De muitos outros. A opção que nós temos, eu penso que é a melhor, é esta. Contra esta esperança natural que se vai, mesmo assim, contra ela, continuar esperando. Contra esta esperança natural, continuar esperando. É nós depositarmos o nosso coração, os nossos olhos, nossa confiança em Deus, continuar esperando. Eu achei interessante, até quando eu postei na rede social que nós iríamos compartilhar essa palavra no culto de ensino, eu citei isso, uma afirmação sobre um filósofo, Voltaire. Ele afirmou o seguinte: a filosofia é procurar num quarto escuro, preste atenção à afirmação dele. A filosofia é procurar num quarto escuro um gato preto que não está lá. Isso é a filosofia. Procurar, essa palavra de Voltaire, procurar num quarto escuro um gato preto que não está lá. E um aluno de filosofia cristão, aluno de filosofia,
conta que ele respondeu da seguinte maneira: a fé é procurar num quarto escuro um gato preto que não está lá e achar o gato. Isso é a fé. Porque a filosofia, eles realmente vão procurar. Mas tem coisas, irmãos, que só é possível pela fé. Eu gostei dessa resposta, porque se a filosofia é procurar um gato preto num quarto escuro, um gato preto que não está lá, vai achar nunca. Mas a fé é procurar num quarto escuro um gato preto que não está lá e achar o gato. Isso é a fé. Tem gente que fala assim, não, a gente, pela fé, a gente coloca o pé, depois Deus, quando a gente colocar o pé, Deus coloca o chão, né? O piso. Tem situações que a nossa esperança natural não vai suportar, porque a realidade natural vai dizer, é impossível. Mas contra esta esperança natural, nós vamos crer contra a esperança e vamos pela fé confiar no caráter daquele que fez a promessa. Foi o que Abraão decidiu fazer e se tornou o pai de uma multidão de nações. Creu contra a esperança. Isso é ter fé. Não se desespere. Diga comigo, sem desespero. Mais forte, diga, sem desespero. Crendo, ainda que seja contra a esperança. Porque a esperança natural, ela pode findar. A esperança natural, ela pode se esgotar. A realidade vai dizer isso e mostrar. Mas nós não nos guiamos por vista. Nós nos guiamos por fé. E vamos continuar esperando. Vamos continuar esperando. E ainda que a nossa esperança esteja morrendo, Deus chama à vida novamente aquilo que já nem está vivendo mais. Chama à existência o que nem mais está existindo. A convicção que nós precisamos ter é de abraçar a esperança sobrenatural, a esperança que vem da fé. Eu creio que a coisa mais firme que nós podemos fazer, irmãos, é confiar no caráter de Deus. É confiar no caráter de Deus. Não é confiar em nós mesmos. Eu acho interessante, alguns cristãos, eles dizem assim, eles citam um texto em que o Senhor, a palavra diz que ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. E muitas vezes eu já escutei alguém falando assim, irmão, ainda que você seja infiel, Deus é fiel a você. Não, não foi isso que ele disse. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Mas Deus não permanece fiel ao infiel. Deus permanece fiel a Ele mesmo. Deus permanece fiel ao seu próprio caráter. Deus permanece fiel à sua própria palavra. Ele não é o homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel a Ele mesmo. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não pode negar a Ele mesmo, Ele não pode negar a sua própria palavra. Ele é fiel e é confiando nesta fidelidade dEle a Ele mesmo, é confiando nessa fidelidade dEle à sua própria palavra, confiando neste caráter de Deus, que nós firmamos a nossa confiança. Não é confiando nele porque nós somos bons, e porque nós somos bons, Deus vai olhar para nós. Não, não é isso. É confiando nele, porque a sua misericórdia é a razão de nós não sermos consumidos. Nós confiamos nele, porque o caráter dele leva ele a cumprir a sua própria promessa, a sua própria palavra. E nós cremos nisso, que ele olhará para nós com misericórdia. Essa misericórdia se renova sobre a nossa vida.
E Abraão creu. E mesmo que o seu corpo físico ou o útero da sua esposa já tivesse fora do tempo, da validade, naturalmente, dentro do processo natural, ela engravidou. E dentro do processo natural, seu filho nasceu. E a esperança sobrenatural trouxe a existência natural o que não existia. Naturalmente, Sara não poderia mais gerar. Mas a esperança sobrenatural, a esperança espiritual, na qual Abraão se agarrou, não nele, Abraão, mas em Deus, naquele que fez a promessa, trouxe esta esperança sobrenatural, trouxe a existência natural ao que não existia mais. O ventre de Sara concebeu. O que nós olhamos à nossa volta, os impossíveis. E se eu fosse fazer uma lista para você, esses dias, de vez em quando, assim, eu dou uma respirada mais profunda. Eu gosto de oxigenar o cérebro, principalmente quando eu lembro de algumas coisas pendentes, alguns compromissos chegando, algumas responsabilidades adiante. Então, às vezes, voluntária ou involuntariamente, passa na minha mente, eu dou assim uma respirada, digo, glória a Deus. Eu vigio muito para não murmurar, muito mesmo. Eu tenho uma dificuldade grande quando alguém murmura, quando alguém fala alguma coisa. Eu tenho uma dificuldade com isso, porque eu acho... Eu não vou dizer covardia, porque cada um sabe sua própria força. Mas eu quero usar a palavra ingratidão, para não usar desesperança ou desespero. Eu creio naquele que fez a promessa e ele é fiel. Creia firmemente nele, creia nele, na palavra dele, creia no que ele já liberou de sua boca sobre a nossa vida. Creia firmemente e continue aguardando. Continue crendo. Continue crendo, sem desespero. Uma frase que nós precisamos trazer sempre na nossa mente, nos nossos lábios: vai tudo bem, está tudo bem, vai tudo bem. Porque aquele que fez a promessa é fiel. Se perder esta esperança é desesperançar ou desesperar, nós não vamos nos desesperar. Mas nós vamos continuar crendo naquele que fez a promessa, crendo no caráter dele. E ainda que seja contra a esperança, nós vamos esperar. E nós vamos crer, e nós vamos confiar. E como disse o aluno que respondeu a frase de Voltaire, até achar um gato preto que não existe num quarto escuro, se for preciso, a gente vai achar. Mas creia que Deus vai fazer isso na sua vida. Creia que Deus vai fazer isso no meio da sua casa. Creia que Deus vai fazer isso no meio da sua família. Aquele que fez a promessa é fiel. Permaneça firme, permaneça esperando, permaneça confiando. E com certeza você verá, com certeza você desfrutará. Você pode dizer amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus e glorificar e exaltar ao nome dEle, porque Ele que fez a promessa, Ele é fiel. Vamos orar.